Olá, tudo bem, moçada? Professor Alcides, e a gente vai continuar o nosso estudo do espelho plano. Hoje nós vamos falar sobre o campo de visão, a translação do espelho e a rotação do espelho, tá? E na sequência vamos fazer alguns exercíciozinhos para vocês irem treinando aí sobre o espelho plano. E tem mais exercício depois indicado para vocês, né? Lá na Black, beleza? Então vamos nessa? Segue aí na telinha comigo. Bom, campo visual. Como é que eu vou fazer para achar o campo visual? Bom, começa por aqui. O que você está vendo aqui, gente, né? Faz de conta que é o olho do observador, tudo bem? Então está o nosso observador, tá? A letra é feia, mas, né? Fazer o quê? Aqui tem um espelho e aqui tem um punhado de coisa, né? Que está flutuando aí, né? A gente não sabe direito o que, que ele fumou, o que, que ele tomou, coitado, né? Olha aí, tá vendo todas essas coisas malucas aí. Bom, de todas essas coisas malucas, o que, que efetivamente ele está vendo através do espelho? Bom, a gente vai seguir aquele comando da simetria, tá? Prolongo o espelho e localizo atrás do espelho, na mesma distância, a imagem do observador. Tudo bem? Então, aqui é a imagem do observador. Para ser honesto, imagem dos olhos, tá? A partir dos olhos do observador, a gente traça uma linha pela borda superior e pela borda inferior. O que tiver aqui dentro faz parte do campo visual. Tudo que tem aí dentro vai refletir no espelho e chega no olho do observador. Beleza? Então, isso é campo visual. Aplicações disso. Retrovisor do carro é uma aplicação disso, né? Aquele momento, não é todas as meninas, tá? Aquele momento assim que a menina tira assim um espelhinho para retocar o batom, né? Dá uma mexida nas linhas dos olhos, daí ela aproveita, vira assim um pouquinho de lado para ver quem está do lado esquerdo, para ver quem está do lado direito, né? Dá uma olhadinha no ambiente através do espelho. Isso é campo visual, beleza? Entenderam a ideia? Legal. Vamos em frente mais um pouquinho. Olha lá, translação de espelho plano. Tá? O que é a translação de espelho plano? Eu tenho aqui um objeto, beleza? A respectiva imagem. Lembre sempre que a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho até a imagem. De fora a fora, 2D, beleza? Eu vou movimentar o espelho de uma distância x. Ao movimentar o espelho, obviamente, também movimentou a imagem. Tá? Agora é uma outra imagem. E eu movimentei esse espelho de uma distância x. Qual é a nova distância entre o objeto, que está aqui, né, e o espelho? Agora a nova distância é d mais x. Qual é a distância agora do espelho até a nova posição da imagem? Ah, simetria, professor. D mais x. Legal. Então, de fora a fora, nós temos quantos D mais x? 2. 2 D mais x. Beleza? Quando eu movimentei o espelho de uma distância x, a imagem se movimentou de uma distância dzão. E quanto que vale esse dzão? O dzão vale tudo isso, mais uma vez, menos aquilo. Tá? Portanto, o nosso dzão vale 2 que multiplica d mais x menos 2d. Faz aquela propriedadezinha distributiva, 2d mais x menos 2d, sobrou 2x. Em outras palavras, quando você movimenta o espelho de uma distância x em relação ao objeto, a imagem se movimenta uma distância x em relação ao espelho. Agora, entre o objeto e a imagem é o dobro disso, 2x. Beleza? Isso vale tanto para deslocamento quanto para velocidade. Tá? A velocidade da imagem em relação ao objeto é o dobro da velocidade, né, do espelho em relação ao objeto.
Então, se você estiver andando em direção a um espelho, se aproximando dele, numa velocidade de 2 metros por segundo, a sua imagem também estará se aproximando do espelho, com 2 metros por segundo. E de você, 4 metros por segundo. Entenderam a ideia? Legal. Bom, agora a gente vai falar da rotação do espelho plano. Rotação? Sim, rotação do espelho plano. Eu tenho aqui o nosso espelho plano, na horizontal, e a famosa reta normal. Sempre lembrando que ela tem esse nome porque ela é perpendicular à superfície, tá? Então aqui tem um ângulozinho de 90 graus, não vai esquecer disso. Por isso que ela chama reta normal. Bom, raio incidente, tá? Raio incidente, raio refletido. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Se eu juntar os dois, posso trocar por 2i? Posso, né? Legal, já que ângulo de incidência igual ao de reflexão. Bom, agora eu vou girar o espelho. E ao girar o espelho, a normal girou junto com ele. Se o espelho girou de um ângulo alfa, a normal obrigatoriamente girou de um ângulo alfa. A nova distância, né, ou melhor, o novo ângulo entre o raio incidente e a nova normal é I mais alfa. Agora, o raio refletido, como o ângulo de incidência tem que ser igual ao de reflexão, né, o raio refletido também vai refletir num ângulo I mais alfa. Então, de fora a fora, eu tenho 2i mais alfa. Tudo bem? Legal. Eu quero saber agora de quanto que o raio refletido, né? De quanto que o raio refletido girou em relação ao raio refletido anterior. Eu quero saber esse ângulozinho beta aqui, tá? Esse ângulozinho beta, vocês concordam comigo que é tudo isto daqui menos este pedaço? Então, vamos lá. O nosso ângulo beta, semelhante à situação anterior, vale 2α. Se o espelho girou de 15 graus, né? Se o espelho girou de 15 graus, tá? Então, vamos dizer que aqui foi 15 graus, obrigatoriamente aqui foi 30 graus. Se o espelho girou de 40 graus, obrigatoriamente aqui foi de 80 graus. É desta forma aqui, beleza? Então, se o espelho gira de 10 graus, o raio refletido vai girar de 20. Entenderam a ideia, moçada? Bom. Outra coisa que também é simples, não é difícil, é a associação de espelhos planos. Você já deve ter brincado com isso, colocado um espelhozinho de canto com outro, vendo as imagens que se formam ali dentro, tá? Aqui eu tenho dois espelhos planos, né, a 90 graus. É como se eu pegasse, né, uma circunferência e dividisse ela em setores de 90 graus. Nesse caso, nós teríamos 4 setores. Entre os espelhos eu vou colocar um objeto, beleza? E este objeto, né, vai servir tanto para esse espelho horizontal, tá? Vamos chamar aqui de 1, quanto para esse espelho vertical, chamar de 2, beleza? Tanto o espelho horizontal quanto o vertical vão produzir imagens desse objeto, obedecendo à lei da simetria, tudo bem? Agora, não pode esquecer. Tudo que está na frente do espelho tem imagem nele. Então, olha aqui, esse espelho na vertical, eu vou riscar o espelho, tá? Ó, esse espelho na vertical, eu prolongo, e esta imagem está na frente dele. Então, ela também vai produzir, né? Ou melhor, essa imagem que está na frente dele, esta imagem do espelho 1, passa a ser objeto para o espelho 2. E vai ter uma nova imagem ali atrás. Da mesma forma que a imagem do objeto no espelho 2
passa a ser objeto por espelho 1 e vai produzir aquela imagem ali também. Beleza? Entendido, galera? Então, olha que legal. Quantas flechas nós estamos vendo? 4. Uma é o objeto real de verdade. As outras 3 são imagens. Aí desenvolver uma expressãozinha matemática, né? N igual a 360 sobre θ menos 1. Tá? O que é esse θ aí? Esse θ é o ângulo entre os espelhos. É o ângulo entre os espelhos. Beleza? Menos 1 por quê? Porque é o objeto que está ali. Os outros são imagens. Beleza? Sempre lembrando que essa expressão ela é válida para um objeto entre os espelhos. Tudo bem? Beleza? Então vamos continuar. Existem algumas restrições para a aplicação dela. Quando esta conta aqui de dividir for um número par, né, essa flecha aqui pode estar em qualquer lugar aqui dentro que o esquema vai dar certo. Grosso modo é isso. Se essa conta de dividir aqui, né, 360 sobre θ, der um número ímpar, só vai valer se eu tiver com o objeto colocado aqui, ó, no que a gente chama de plano bissetor. Se eu colocar em outro lugar aqui que não seja no plano bissetor, aquela expressãozinha ali já não vai funcionar. Tudo bem? A associação de espelhos é um jogo bastante interessante. De vez em quando, alguns diretores de cena utilizam ele no palco, né, para representar um número maior de pessoas no palco. Tá? É bem legal. Vocês vão encontrar exercícios que vai falar disso no material de vocês. Beleza? Entendido até aqui, galera? Bom, então vamos começar a fazer alguns exercíciozinhos para a gente treinar. Olha, uma garota observa a 1 metro da superfície de um espelho plano. Uma garota se observa a 1 metro da superfície de um espelho plano. Qual a distância que a separa da sua própria imagem? Qual a distância que a separa da sua própria imagem? Se o espelho for aproximado 50 centímetros, qual seria a nova distância? Justifique. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, né? Vamos fazer de conta que esse desenho mal e porcamente feito, tá? Representa a nossa garota se olhando no espelho, tá? Cabelo dela aqui comprido, tal e coisa, né? Zoinho dela, bonitinho. Tudo bem? Então, o espelho está aqui na frente dela. A imagem dela vai estar na mesma distância. Qual é a distância? 1 metro. Então, aqui está a imagem dela na mesma distância, né? O zoinho dela, né? O cabelinho dela aqui, tudo bem? Tá, beleza, né? A saia dela, se é que eu sei desenhar esse troço direito, né? Puxa, já estou me achando um estilista de moda aqui, gente. Estou ficando bom nisso, hein? Mais uns 20 anos e eu aprendo. Isso é rápido. Bom, se ela está a 1 metro do espelho, a sua imagem está a 1 metro do espelho. Qual a distância que a separa da sua própria imagem? No desenho aqui a gente observa 2 metros. Beleza? Se o espelho for aproximado 50 centímetros, qual será a nova distância? Bom, se o espelho caminhar naquele sentido 50 centímetros, tá? Agora eu vou ser mais simples no desenho, tudo bem? Aqui está a nossa garota, o espelho veio para cá 50 centímetros. Qual é a distância que ela ficou agora do espelho? Meio metro. Qual é a distância que a imagem ficou agora do espelho? Sem medo de ser feliz, meio metro. Qual é a distância agora entre ela e a imagem? 1 metro. Tudo bem? Então, se o espelho se aproximar 50 centímetros, qual será a nova distância entre ela e a sua imagem? Muito bem, a distância agora é de 1 metro. Então, se o espelho se aproximou 50, a imagem vai se aproximar 100 centímetros, ou 1 metro.
Se a distância entre eles antes era 2, diminuiu 1 metro, agora é só 1 metro. Entenderam? Beleza? Então tá jóia. Vamos mais um pouquinho. Exercício número 2. Um garoto de altura Hzão está em frente a um espelho plano, retangular e vertical. Sendo Hzinho, a distância do globo ocular do garoto ao solo. Determine a menor altura que esse espelho deve ter para que o garoto possa ver a si mesmo dos pés à cabeça. E na letra B, a distância que a borda inferior do espelho deve ser mantida do solo. Então vamos começar aqui o exercício. Esse é um exercício típico de campo visual. Então olha lá. Eu tenho aqui o solo, eu tenho aqui o garoto, a parede e a sua imagem. Tá? Então aqui está o nosso objeto, aqui está a imagem. Tudo bem? Aqui está a cabeça do garoto, aqui está o seu globo ocular. Vamos fazer um Gzão aqui. E aqui está o pé do garoto. Aqui está a imagem. Clinha, Glinha, Plinha. Tudo bem? Se a distância dele até a parede é D e D da parede, onde está o espelho, até a imagem é D, a distância entre eles é 2D. Beleza. A altura do garoto, Hzão. A altura dos olhos do garoto, Hzinho. Como o espelho plano não aumenta nem diminui a imagem no espelho plano tem o mesmo tamanho do objeto, Hzão e Hzinho. Beleza? Como é que eu pedi para vocês trabalharem o campo visual? A gente desenha atrás do espelho, né? A gente vai lá atrás do espelho, desenha o globo ocular do observador e a partir do globo ocular a gente traça uma linha pela borda de cima e pela borda de baixo. Caramba, mas eu não sei onde é que está o espelho. Mas eu sei que a cabeça dele e o pé dele tem que estar dentro do campo visual. Então o espelho vai estar limitado dentro desta região aqui. Esta região é onde vai estar o espelho. E eu vou chamar essa altura aqui de X. Beleza? Vamos dar nome aqui, ó. Pontinho A de Alcides, pontinho B de Bonitão. Tá aí. Nós temos aqui, então, dois triângulos. Um triângulo grandão, né? Que é o G'C, P, e um triângulo menor, tá? Um triângulo menor. G'C, opa, letra feia, né? Mas é G'C. G'C, A, B. Tudo bem? O triângulo grande e o pequeno. Esses dois triângulos são semelhantes. Eles têm, obrigatoriamente, ângulos iguais. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Então, eles são semelhantes. E eu ensinei vocês a relacionar lados semelhantes. Bom, quem é semelhante ao xizinho do triângulo pequeno lá no triângulo grandão? O Hzão. Comecei pelo pequenininho. Quem é semelhante ao comprimento Dzinho do triângulo pequeno no triângulo grandão? 2Dzinho. O Hzão dividindo, vou mandar ele para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, Hzão vezes D sobre 2D. Nessa altura do campeonato, você já aprendeu que eu posso simplificar o D. Matematicamente falando, foi só uma simplificação. Agora, fisicamente falando, eu estou dizendo, quando eu simplifiquei a distância, que eu posso estar com a cara encostada no espelho ou estar do outro lado da sala, que eu vou continuar me vendo inteiro dos pés à cabeça, do mesmo jeito. Então, qual é a menor altura que esse espelho pode ter? A menor altura é igual a metade da altura do garoto. Se o garoto tiver 1,80 m, metade disso, 90 centímetros. Entenderam a ideia? Beleza. Bom, mas eu não posso colocar esse espelho em qualquer lugar da parede, né? Eu não posso colocar ele encostado no teto ou encostado no chão. Ele precisa ter, a borda inferior dele precisa ter uma altura mínima do chão.
E esta altura mínima do chão eu vou chamar de Y. Beleza? E de novo, se você prestar atenção, o triângulo formado pelo pezinho dele, pelo P' e pelo G' é semelhante, vamos mudar o nome aqui, ABC já tem, D também já tem, F. Pronto. É semelhante ao triângulo P, B, F. De novo, dois triângulos semelhantes. Se esses triângulos são semelhantes, galera, sem medo de ser feliz. O Yzinho está para Hzinho, assim como Dzinho está para 2Dzinho. Simplifico, aqui sobra 1, o Hzinho que está dividindo vai para lá multiplicando. Vai ser Hzinho sobre 2. Bom, então, qual é a distância mínima que a borda inferior deve estar do solo? Há uma distância que é a metade da altura dos olhos do garoto. Tudo bem? Entenderam, gente? Perceberam? Não é difícil, tá? Então, esse exercício é olhar, bater o olho e responder. Se ele tem 1,80 m de altura e 1,70 m a altura dos olhos, tá? Espelho tem que ter 90 centímetros e a borda dele a 85 centímetros do chão. Tá ok? Mais um pouquinho. Márcia se posiciona num ponto A distante de um espelho plano por reflexão no espelho. Márcia consegue ver a imagem de Paulo posicionado no ponto B? Então, deixa eu te ajudar aqui, né? Falha nossa. Aqui está o ponto A, aonde está a Márcia. Aqui está o ponto B, aonde está o Paulo. Como é que a gente faz? Assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos até o espelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos atrás do espelho. Ali está a imagem da Márcia. Agora, a partir daquela posição, a Márcia, né, vai descobrir se ela está vendo o Paulo ou não. Como é que eu faço isso? Passo uma linha da imagem, da Márcia, tá? Pela borda esquerda e outra linha pela borda direita do espelho. Tudo bem? Então, olha aqui, desce 3, anda 1, desce 3, anda 1, desce 3, anda 1, desce 3, anda 1, tá? Eu vou ter uma linha que vai estar passando por aqui. Beleza? E vou ter uma linha que vai estar passando por aqui. Em suma, o nosso Paulo está fora do campo visual. Tudo bem? Tinha jeito de ver isso antes, professor? Tinha. Era você pegar uma régua e ligar o A' ao B. Se não passar em cima do espelho, é porque não vai estar dentro do campo visual ali, né? Já daria para ter percebido isso. Mas fazer o campo visual é sempre mais seguro, tá ok? Bom, esse já é um exercício um pouquinho mais elaborado. A figura a seguir representa um dispositivo óptico, constituído por um laser, um espelho fixo, um espelho giratório, um detector, e a distância entre o laser e o detector é 1 metro. Entre o laser e o espelho fixo, raiz de 3. Entre o espelho fixo e o giratório, Dzão, 2 metros. Sabe-se que alfa é um ângulo de 45 graus. E o valor de beta para que o feixe de laser chegue ao detector é. Então, ele quer saber, né, o valor do ângulo beta. É este ângulo aqui que ele quer saber. Bom, se você lembra das aulas anteriores, você vai lembrar que se isso daqui é o raio incidente,
Então, esse é o ponto de incidência neste espelho 2, giratório. Tá? Esse seria o raio refletido. Como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, esses dois ângulos aqui são iguais. Eu vou chamar esses dois ângulos aqui de delta. Deixa eu fazer um delta assim. Ficou feio, né? Deixa eu apagar. Apagar, ficou feio pra caramba esse delta aí, tá? Agora vamos ver aqui. Eu sofro para pegar essa canetinha de volta, cara. Peguei, tá? Vamos chamar esse ângulo aqui de delta. Mas agora eu vou fazer um delta minúsculo mais bonitinho. Pronto. Tá? Esse é o nosso ângulo delta. Obrigatoriamente, meninão, este ângulo de cá também é beta. Entenderam a ideia? Da mesma forma que se o alfa for 45, obrigatoriamente aqui é 45. Como tudo é 180, aqui é 90 graus. Esta altura vale raiz de 3 metros. Esta distânciazinha, 1 metro. Esta distância, 2 metros. Beleza? Bom, deixa eu mudar de cor aqui agora. Agora eu vou tentar pegar uma outra canetinha para mudar de cor. E eu já disse que sofro para acertar essas canetinhas. Pronto. Olha, olhando para essa figura, eu vou traçar uma linha perpendicular e vertical aqui. Tá? Não ficou muito na vertical, tá, gente? Então, perpendicular e vertical aqui. Se esta distância é 1 metro e essa distância é 2, quanto que sobrou deste ponto até o ponto de incidência? Sobrou 1 metro. Como este lado e este lado são iguais, aqui também vale raiz de 3 metros. Isso daqui é um lindo triângulo retângulo. E esse daqui é o ângulo delta que eu falei para vocês. Muito bem. Em algum lugar do passado, você aprendeu que a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente ao ângulo. Tudo bem? E os catetos do triângulo são os lados menores, lógico. Então, a tangente de delta é o cateto oposto, raiz de 3. Pelo cateto adjacente, 1 metro. Raiz de 3 metros dividido por 1 metro vai dar um número puro chamado raiz de 3. Que ângulo que tem tangente valendo raiz de 3? O ângulo que tem tangente valendo a raiz de 3 é o ângulo de 60 graus. É um ângulo conhecido. Tá? É um ângulo de 60 graus. Como 2 beta mais o delta tem que dar 180, 2 beta vai ser 180 menos 60, beleza? 180 menos 60, que é o nosso delta, portanto, 120, tá? E a gente descobre que este beta, então, vai ser também de 60 graus. Entendido, galera? Beleza mesmo? Deixa eu ver se eu não errei nada. Cateto oposto, raiz de 3 sobre 1 é a tangente do delta, tá? Todo aquele ângulo lá. Então, quem tem ângulo, ou melhor, quem tem tangente valendo raiz de 3 é o ângulo de 60 graus. Como tudo ali tem que ter 180, né? É uma reta, então 2 beta mais o delta, 180, portanto 180 menos 60, 120. Se 2 beta é 120, cada beta vale 60 graus. Está aí respondido. Beleza, galera? Mais um exercíciozinho para a gente fechar. A figura abaixo mostra 2 espelhos planos, o E1 e E2, que formam um ângulo de 140 graus. Né? Aqui o ângulo de 140 graus.
Entre eles, um raio luminoso R1 incide no espelho E1, esse daqui, de acordo com a figura. Nessa situação, para que o raio refletido, né, R2, gente, R2, seja... Não, estou falando bobagem mesmo, gente, estou falando bobagem mesmo. De novo, falei bobagem, não prestei atenção na leitura. Oxente, né? É muita tecnologia, é muita tecnologia. Vamos lá. Então, nessa situação, para que o raio refletido A2 seja paralelo ao espelho E2, o ângulo de incidência A1 no espelho E1 deve ser... Bom, ele está imaginando que este raio aqui agora vai bater e vai sair paralelo aqui, ó, tá? Gente, meu desenho não é aquelas coisas, tá? Aqui saiu o raio paralelo, tudo bem? Ele está paralelo a este daqui. Gente, isso daqui está errado, tá? É R, caramba, R2, linha. A botina enrosca pra caramba. Paralelo ao espelho E2, este daqui é o espelho 2, tá? Espelho 2, tá? Esse é o espelho 2. O ângulo de incidência A1 no espelho 1 deve ser. Bom, vamos começar por aqui. Se você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, você já aprendeu em algum lugar, deixa eu pegar uma outra canetinha, vou dar uma abusada agora, que este ângulo do lado de cá tem que ser igual a esse. São os famosos alternos e internos. Tudo bem? Então, esse ângulo alfa aqui tem que ser igual a esse ângulo alfa aqui. Eu já sei que 140 mais alfa é 180. Obrigatoriamente, o nosso alfa é 40 graus. Foi muito depressa? Bom, então aqui é 40 graus. Beleza? Deixa eu voltar na minha canetinha azul. Nossa, lembrei daquela bendita música. Caneta azul, azul, caneta. Nossa, gente, que coisa horrorosa. Tá? Então vamos lá. Eu descobri então que aqui está o ângulo, perdão, o raio incidente. Esse raio incidente tem que fazer com o espelho E1 o mesmo ângulo que ele está fazendo com o espelho E1 do outro lado. Ou seja, se desse lado é 40, aqui tem que ser 40 graus. Como a normal é perpendicular, de 40 para chegar no 90, está faltando 50 graus. Está aí o nosso ângulo de incidência. Beleza, galera? Moçada, não esquece, né, que nós amamos vocês, estamos com saudade, beleza? Mas vamos trabalhando que já já a gente vai estar junto aí, beleza? Deixa eu voltar a telinha aqui para mim. Tá aí. Moçada, tudo de bom, fiquem com Deus, né? Se cuidem, cuidem do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, tá? De todo mundo. Até mais, gente.